representante do GEP, Grupo de Estudo de Pesquisa, História e Educação, e do NEME, no Cefet. Eu vou coordenar a conferência de hoje, e é com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui para mais uma conferência do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Esse é um projeto de iniciativa do professor Luciano Faria Filho, professor dessa faculdade, coordenado pelo professor Luciano, pelo professor Tarcísio Mauro Vago, conta com a colaboração dos alunos e dos professores dessa faculdade e dos participantes do GEP, e tem como um dos seus objetivos ser um espaço de debate a respeito da educação pública no Brasil. Esse projeto, Luciano pensou esse projeto a partir de um certo incômodo ao constatar a ausência da educação pública e de uma educação pública de qualidade, dos debates da intelectualidade. Os debates a respeito de democracia, participação política e esfera pública hoje não vêm acompanhado, infelizmente, de um debate de fôlego acerca da educação pública no Brasil. Então, o projeto é um convite a pensarmos e a nos interrogarmos um pouco a respeito dessa ausência e a visitarmos outros momentos da história em que nem sempre foi assim, que nem sempre a educação pública foi um tema alheio aos discursos e aos debates daqueles que se dispunham a pensar o país, que se dispunham a pensar o Brasil. Então, uma das atividades desse projeto são os seminários, esse é o 4º. Dia 4 de setembro, nós vamos inaugurar uma outra atividade do projeto, que vai ser o programa de rádio, tá? Então, está até no folder, novidade, dia 4 de setembro, às 20 horas, estreia nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, na Rádio FMG Educativa 104,5. Então, não deixem de ouvir. Então, o seminário ele é uma das iniciativas, né, para a gente tentar pensar um pouco a respeito da educação pública. Ele tem contado com a participação de professores e pesquisadores de outras instituições. A nossa primeira conferência foi com o professor Luciano, professor aqui da FAI. Depois nós tivemos o professor José Gondra, da UERJ. Depois nós tivemos o professor Jamil Cury, da PUC Minas. E hoje nós vamos ter o professor Irlen, do Cefet. E hoje, nesse 4º seminário, nós temos o prazer de termos a nossa programação aliada a uma outra programação que está acontecendo aqui na faculdade, coordenada pelo professor João Valdir, que é o seminário a respeito de formação de professores para a educação básica, 10 anos da LDB. Começou anteontem, né? Não, começou ontem, mas ainda vai até amanhã. Amanhã tem conferências pela manhã, pela tarde e à noite. Então, essa é uma programação integrada do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil e do Seminário de Formação de Professores para a Educação Básica. Bom, o professor Irlen vai falar para a gente um pouco sobre os projetos de educação dos republicanos mineiros. Ele é professor do mestrado em Educação Tecnológica do Cefet, participa do GEP, como eu já disse, participa também no Cefet do NEME, que é o Núcleo de Estudos sobre Memória, História e Espaço. E, nesses dois grupos, o Irlen tem se dedicado a pesquisar sobre a formação do trabalhador mineiro, sobre as políticas públicas para a formação do trabalhador em Minas Gerais, e tem pesquisado também os discursos e o pensamento dos intelectuais na República a respeito da educação. Publicou recentemente o seu livro Cultura Escolar, sobre os grupos escolares em Minas Gerais. Quem tiver interesse em adquirir no GEP tem. E vai falar um pouquinho para a gente agora sobre os intelectuais republicanos. Sim. Só não tem jeito. Uma boa noite. É com muita alegria que eu me encontro aqui hoje para poder partilhar com vocês
essa discussão sobre os projetos de educação dos republicanos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite que me foi feito nesse belo e significativo investimento de pensar a educação, pensar o Brasil. Nesse espaço democrático de debate sobre o ensino público, é de fato enobrecedor, mas é também carregado de responsabilidades. Nem por isso me eximo de participar, ao contrário, o faço com muito gosto, empenho, dando de mim os esforços que tenho para contribuir com o alargamento do debate que o evento propõe. Não poderia deixar também de parabenizar o João Valdir pela iniciativa deste seminário de formação, também parabenizar nosso colega o Luciano, o Tarcísio e toda a equipe, que esteve junto, aí se dedicando os esforços para cumprimento dos objetivos do projeto Pensar a Educação e Pensar o Brasil. A todos vocês e também estudantes, demais colegas e pessoas convidadas, o meu agradecimento. E que a gente tenha um momento em que a gente possa estar refletindo junto sobre os projetos de educação dos republicanos. E eu quero incluir no título Republicanos Mineiros. Tá? Os projetos de educação dos republicanos mineiros. Para essa temática, algumas premissas precisam ser anunciadas, entre as quais eu gostaria de destacar 3. Falar de educação na República é falar da própria República. O mesmo movimento de construção da República é intrinsecamente o movimento de construção dos projetos de educação. Afirmo que a República não nasceu pronta, assim como não se tinha projetos de educação pré-definidos. A República e sua educação foram produzidas e não sem conflitos. A segunda, falar em projeto de educação na República é falar no plural, projetos. Isto pelo fato de não se ter um único projeto, nem de República e nem de educação, mas, sobretudo, pelo aspecto plural que a própria Constituição da República irá revelar. Poderíamos adiantar que não tivemos uma só república, mas várias. Assim, uma república plural, também plural serão os projetos de sociedade, de nação e de educação. Terceiro, os projetos de educação dos republicanos, principalmente o escolar, foram produzidos para produzir a República. Nesse caso, a escola receberá um tratamento de vetor da República. Para essa fala, eu vou estar abordando alguns aspectos relacionados, de forma rápida, alguns deles, o nascimento da República, um pouco da proclamação da República e, a partir daí, algumas considerações sobre os projetos de República, tomando como referência os discursos dos presidentes do Estado de Minas no período de 1892 até 1906. Alguns autores, entre os quais Olhan José, Bastos e Walker, afirmam que antes de 1870, antes da data do Manifesto Republicano, somente havia em Minas Gerais
republicanos isolados, intelectuais influenciados pelo norte-americanismo e pelos ideais da Revolução Francesa. Somente após a chegada do manifesto a Minas é que o republicanismo começou a ganhar adeptos. E foi também a partir dele que o republicanismo começaram a surgir as manifestações de simpatia e adesão. Foram importantes para o nascimento ou surgimento da República alguns acontecimentos, alguns eventos e algumas situações que rapidamente eu vou estar mencionando. Como, por exemplo, o descontentamento dos católicos com a política do Império em relação à questão religiosa, principalmente com a expedição de uma legislação carregada de usurpações dos direitos da Igreja, o que veio a contrariar os católicos. Um outro aspecto, a divulgação do ideal republicano por meio de vários jornais que aderiram ao movimento. Eu menciono, então, o Jequitinhonha, de Diamantina, o Farol, de Juiz de Fora, o Liberal, de Campanha, a Gazeta Sul Mineira, de São Gonçalo de Sapucaí, o Correio, de Machado, o Povo, de Campo Limpo. Esses jornais tiveram uma participação bastante significativa na divulgação dos ideais republicanos. Também eu incluo, tão importante, a organização dos clubes republicanos locais. O primeiro, por exemplo, começou em Diamantina, no ano de 1873. E ele teve uma importância porque ele irradiou pelo norte do estado de Minas os ideais republicanos. Outros foram organizados também em outras regiões. E eu gostaria de destacar que os estudantes de Direito, da Faculdade de Direito de São Paulo, tiveram uma participação muito importante na organização dos clubes no sul de Minas Gerais. Então, vários clubes republicanos, eles foram organizados no período que vai da década, mais da segunda metade da década de 80 até o final do século XIX. Uma outra situação importante também a mencionar foi a decisão já dos republicanos que tinham uma participação mais efetiva, principalmente nas organizações partidárias dentro do Estado, foi a decisão de esses republicanos infiltrarem nos partidos já existentes, Partido Liberal e também Partido Conservador, com o objetivo, inclusive, de golpear as instituições monárquicas, infiltrando nessas instituições e podendo ali ter uma certa influência na participação das decisões políticas. Destarte foram significativas as contribuições dos vários segmentos. Eu não citei todos eles, mas eu citei aqueles que eu achei que seriam importantes citar nesse momento, mas foram importantes para ver germinar a ideia republicana em Minas Gerais. Entretanto, eu gostaria de considerar que a atividade que foi mais contundente na divulgação dos ideais republicanos foi o trabalho de boca a boca. Foram exatamente os chamados republicanos históricos que saíram pelos interiores de Minas Gerais divulgando as ideias do republicanismo. E eu destaco 3 nomes que são nomes assim, de proa dentro dessa campanha de divulgação das ideias republicanas. O João Pinheiro, o Antônio Olinto dos Santos Pires e Lúcio de Mendonça. Não é mineiro,
e nem tampouco viveu aqui em Minas Gerais, mas também por aqui passou um conhecido republicano, Silva Jardim, que teve também uma participação bastante importante na divulgação das ideias republicanas. Sobre a proclamação da República, eu gostaria de também fazer algumas menções, ainda que rapidamente. A República, então, foi proclamada. E na sua proclamação, ou pelo menos a respeito da sua proclamação, tem uma fala do Antônio Olímpio dos Santos Pires, que eu acho bastante interessante. No momento em que ele soube da proclamação da República, ele expressou o seguinte: ignorávamos em Ouro Preto tudo o que se tramava no Rio. Ignorávamos em Ouro Preto tudo que se tramava no Rio. Ele e os demais republicanos mineiros foram surpreendidos com o telegrama que chegou às 6 horas da tarde, que anunciava: o povo, o exército e a armada haviam proclamado a República. Sobre o evento de 15 de novembro, o Francisco de Assis Barbosa assim se manifestou: a República não veio assim nem pela evolução, como queriam os autores do Manifesto de 1870, e nem pela revolução, como desejava Silva Jardim. Veio de repente, nascida de uma conspiração entre civis e militares. Não bastasse a surpresa da proclamação da República, outra notícia chegava mais tarde e movimentou a cidade de Ouro Preto, que foi a designação de Cesário Alvim para presidente do Estado. Ele, exatamente ele, que há poucos meses havia recusado os apelos dos republicanos para formar as suas fileiras. Mesmo assim, no dia 25 de novembro, assumiu o governo do Estado. Além de proclamar a República, era preciso algo a mais. E esse algo a mais eu tomo como a governança da República. Portanto, não bastaria somente proclamar a República, mas era preciso tornar a República um governo. E é nesse contexto de tornar a República Mineiro que eu tenho pensado os projetos de educação, que foram produzidos ao longo das décadas posteriores à proclamação da República. E eu somente tomo as 2 primeiras décadas após a proclamação da República para fazer referência à minha fala sobre os projetos de educação republicanos. É que somente ganharam visibilidade esses projetos quando a educação irá restringir-se à escolarização, assumindo um caráter de instrução elementar para o povo a ser dada na escola primária e também na escola profissional. Nesse sentido, e utilizando na análise da documentação as referências da cultura política, é possível perceber na insistente diagnose feita principalmente pelos presidentes do Estado, secretários de governo, a insistente diagnose da instrução pública, marcada pela ausência de sua eficiência,
e ainda nos investimentos envidados na sua reforma, como veremos, ensejando melhorias na funcionalidade da escola. Aí, então, a crença, né? Esse investimento, então, tentando perceber ou tentando investir na crença da eficácia da escola como viabilizadora da produção e reprodução das formas sociais de vida e de inclusão, no nosso caso mais particularmente, da criança na sociedade, por meio da divulgação de uma instrução intelectual, física e moral. Esse entrelaçamento entre projetos republicanos e projetos de educação tem relação direta com o que é chamado por Bernstein de vetores, pelos quais passam a integração de múltiplas referências culturais, responsáveis pelo estabelecimento das normas e valores determinantes da representação que a sociedade irá fazer de si mesma, e tendo, no caso da República Brasileira, o estabelecimento daquelas referências que, além de dar respostas às crises, angústias e problemas da sociedade, desempenharam o papel dominante, criando espaços férteis para a geração de uma determinada cultura, no caso brasileiro, de uma cultura republicana nascente. Não são respostas fortuitas e nem espaçadas no tempo, mas respostas com fundamento bastante para que se inscrevessem na duração e atravessassem gerações. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar com 2 décadas, então é possível uma certa percepção dessa passagem de gerações. São respostas que somente com o tempo conseguiram se impor. Por isso que não é um projeto que está pronto, ou que nasce pronto, ou que ele está pronto no momento de uma reforma ou de uma determinada reforma, mas são respostas que somente o tempo conseguiram se impor, penetrar nos espíritos sob forma de um conjunto de representações de caráter normativo e acabasse por surgir como evidente a um grupo importante de cidadãos. A escola, a família, o meio de trabalho, as mídias, dentre outros, são para o autor mencionado vetores de socialização política importantes. No caso das escolas, por transmitirem muitas vezes, até de maneira indireta, as referências admitidas pelo corpo social. Pensando a escola como um vetor de socialização, as várias reformas ocorridas no período de 1892 a 1906 foram, para os políticos e intelectuais, a busca da efetividade de sua contribuição aos projetos de homogeneização cultural e político na direção do fazer a República. Para tanto, convergiram para a produção de projetos de educação escolar os seguintes marcos identitários: a constituição de um bom professorado, a fiscalização real da escola, o fornecimento de prédios que reunissem as necessárias condições higiênicas, o mobiliário escolar, o método de ensinar e a obrigatoriedade do ensino. Em Minas, entre esses anos de 1892 e 1906, podem ser selecionadas 3 grandes reformas que ocorreram na escola primária. Ocorreram também no ensino secundário, no ensino profissional, mas eu somente quero tomar, nesse momento, as reformas que vão fazer referência especificamente à escola primária. A reforma de 1892
na época, na presidência do Estado, Afonso Pena, a reforma de 1889, na presidência Silviano Brandão, e a reforma de 1906, ocorrida na presidência do João Pinheiro. Ainda que eu aponte que essas reformas estão relacionadas aos presidentes, mas essa relação ela não é tão direta, uma vez que uma reforma passa por um processo de discussão que dura anos. Como, por exemplo, a reforma de 1906, que ocorre lá em setembro de 1906, ela começa a se desenvolver desde 1901, estendendo-se até 1906, com discussões que dizem respeito a pessoas que vão estar sendo mobilizadas, no caso da reforma de 1906, o Estevão de Oliveira, a secretaria responsável pela instrução, as câmaras, o Congresso Legislativo, com as duas câmaras, a Câmara dos Deputados e do Senado. Então, tem uma mobilização bem maior do que a simplicidade da minha fala nessa relação que faço entre a reforma e os presidentes. As mensagens dos presidentes do Estado contribuem para a explicitação da trama que esteve implicada no processo de produção da escola, a partir de um lugar de produção das estratégias que visam, como diz Michel de Certeau, impor o querer e o fazer. Nos documentos que trabalhamos, aqui especialmente nós estamos tomando as mensagens dos presidentes, são muito presentes a avaliação e o diagnóstico do estado de precariedade da instrução primária. Como forma de superação deste estado, os governos faziam uso de iniciativas que visavam modificar esta situação. Mas o que ocorreu? Percebido na leitura que os documentos me permitiram, é que tais iniciativas foram sempre modificadas e com bastante frequência. E isto ocorria quase sempre na mudança de um governo para o outro, com a criação de novas leis e novos decretos que viriam a ser os expedientes utilizados para fazer frente à realidade diagnosticada. Então, em 1892, pela lei de número 41, nós temos a reforma do ensino. A reforma que a gente poderia considerar aquela reforma que traria um pouco de caracterização de uma educação à luz daqueles que estavam se assumindo como republicanos. Quanto ao ensino primário, é bom considerar que essa lei foi bastante ampla, é uma lei que abarcou não somente o ensino primário, mas também o ensino secundário, o ensino superior e o ensino profissional. Mas quanto ao ensino primário, a reforma contemplou um universo de medidas significativas com vista a fazer frente ao mau estado no qual se encontrava aquela modalidade de ensino, principalmente fazendo crítica ao modelo de educação do Império, e reforçar a importância que estava sendo dada, a importância que os republicanos estavam dando à escola, né, para a formação das novas gerações republicanas. Além da preocupação com a formação do professorado e da expansão do programa de ensino, outras também se destacaram, como a organização de tempos e espaços, a materialidade da escola e, sobretudo, o acesso ao ensino. Com o caráter de ensino profissional, o governo promoveu a escola normal, tendo em vista
formar o profissional que viria atuar no ensino primário. A Lei 41, no seu artigo 158, reza que a escola normal, sob a forma de externato misto, é um estabelecimento de ensino profissional destinado a dar aos candidatos à carreira do magistério primário a educação intelectual, moral e prática necessária e suficiente para o bom empenho dos deveres de professor, regenerando progressivamente a escola pública de instrução primária. A reforma do ensino normal trouxe consigo uma grande expectativa pelo fato de esta proposta estar ligada à remodelação do próprio ensino primário, uma vez que a proposição de formar o professor era fundamental em função também de formar a escola, de reformar a escola primária. Segundo o governo, aí o Afonso Pena, com a ampliação do programa de ensino nas escolas primárias, maior seria a exigência da habilitação do professorado. Por isso, elevar o nível do professorado era o seu maior interesse, conforme aludiu. Fala então do Afonso Pena. É minha opinião que a principal medida para levantar o nível do ensino primário entre nós é o emprego de maior escrúpulo na escolha do pessoal docente, banindo-se de vez o hábito antigo de patronato que tantos males tem causado aos créditos da administração. Ele estava se referindo principalmente aos professores que eram nomeados nas regiões e nomeados principalmente a partir da amizade, da confiança e das indicações das lideranças locais. A reforma, por conseguinte, ofereceu uma pauta de estratégias de implementação de um modelo escolar por parte do poder público, privilegiando os vários aspectos relacionados ao espaço, ao tempo, às disciplinas escolares, aos atores, à materialidade e ao acesso de escolarização, como eu já havia falado anteriormente. De 1895 a 1898, estando no Estado sob a presidência do Estado, Crispim Jacques Bias Forte, não foram alvissareiros os diagnósticos feitos sobre a instrução primária. Alguns anos após, então, a reforma do ensino em 1892. Por exemplo, em 1895, 3 anos depois da projeção de construção de casas escolares, porque a Lei de 41 já previa a construção, de casas escolares, inclusive numa projeção de construção de todas as casas escolares num período de 10 anos. Mas então, 3 anos após a projeção da construção de casas escolares e da promessa de suprir as escolas de material apropriado, o presidente Bias Fortes se manifestou afirmando que as escolas primárias do Estado ressentiam-se pela falta de material apropriado ao ensino e funcionavam, em geral, em prédios que nenhum conforto ou condição higiênica ofereciam. E que era preciso verba para a construção gradual de edifícios adequados nas diversas localidades, onde pudessem as escolas instalar-se convenientemente. Sobre o professorado, que estava em exercício, e sobre o ingresso na carreira do magistério, ele afirmou que o problema deixado pela reforma de 1892 dificultava o bom desempenho do profissional na lida escolar, pois a herança que a reforma deixou de um professor provisório, ainda que ela estava prevendo modificar esse professor no processo de formação, mas ela abriu espaço para a nomeação de professores provisórios. Então, nós tínhamos, no quadro do Estado, cerca mais ou menos de 65% dos professores nesse regime de professores provisórios.
de um professor provisório e um conjunto muito amplo de matérias para lecionar, porque a ideia era exatamente ter um ensino muito ampliado, e para se ter um ensino muito ampliado, ampliou-se também o número das matérias. Aí ele está, então, criticando esse expediente aí da lei de 1892. O professor provisório, que em princípio fora previsto como uma alternativa para o preenchimento das cadeiras vagas, acabou tornando-se permanente, pois não havia, por um lado, professores habilitados suficientemente para o provimento definitivo, e, por outro, era mais econômico para o governo nomear provisórios que convocar concurso público. Nesse caso, era grande o número de cadeiras que se achavam preenchidas por professores provisórios, o que consistia também num grande problema na visão do presidente. Ainda segundo o presidente, também não era menor o problema da competência do professor em relação ao cumprimento do programa. A avaliação e o diagnóstico que se fez das modificações introduzidas pela reforma de 1892 pareceu indicar que o modelo de cultura republicana escolar que se intentou produzir ainda não havia se apresentado na progressão esperada. Em 1899, que vamos ter uma proposição de reforma sob a presidência aí do Francisco Silviano de Almeida Brandão, esse presidente fez um diagnóstico da situação da instrução primária, apontando também o que ele chamou de causas possíveis da sua degradação. Então, ele vai dizer: são conhecidas as más condições em que se encontra o ensino primário no Estado. Em geral, ministrado por métodos defeituosos e primitivos, pouco prático, insuficiente, pouco proveitoso, não compensando absolutamente os grandes sacrifícios que com ele é feito pelo Tesouro Público. Disse mais o presidente Silviano Brandão: o ensino primário acha-se em completa decadência no Estado. Esta é a verdade que tanto nos contrista. Verifica-se que as escolas primárias, em geral, funcionam em prédios que não são próprios. Repete, então, o discurso do Bias Fortes. Acanhados, sem as necessárias condições higiênicas, desprovidos de mobília e material escolar. Os professores, sem tempo suficiente, e mesmo muitos sem o conveniente preparo para lecionar todas as matérias exigidas pelo regulamento respectivo. As escolas não são inspecionadas e, às vezes, nem mesmo são visitadas pelas autoridades literárias. Acrescentou ainda, em forma de lamento, que uma das tristes consequências que decorria desse estado de coisas era a falta de frequência que se notava nas escolas. Esse problema ocorria pela falta de habilitação do professorado, segundo ele, e pelo não cumprimento, por parte dos pais, do dever de enviar os seus filhos à escola. Nesse caso, o presidente defendeu veementemente o cumprimento da obrigatoriedade escolar. A solução apontada pelo presidente somente resolveria o problema da falta de frequência naquelas escolas, mas não atacaria as causas principais que estavam levando o ensino primário a um estado lastimável. Por isso, ampliou o seu diagnóstico como forma de buscar soluções para a superação desse lastimável estado assim se expressando.
além da grande extensão territorial do nosso Estado e consequentes dificuldades de comunicações, convém salientar as seguintes causas que muito têm ocorrido para o estado lastimável em que se acha o ensino primário entre nós. Primeiro, grande acúmulo de matérias exigidas pelo programa do ensino. Segundo, falta de preparo ou de habilitação por parte de grande número de professores para o ensino das matérias. Terceiro, a instituição da classe dos professores provisórios. Quarto, a falta de conveniente inspeção das escolas. Então, muito semelhante também o diagnóstico feito pelo Silviano Brandão em relação ao diagnóstico feito pelo Bias Fortes. Nesse diagnóstico, o presidente levantou os 4 pontos que considerava ser causas da situação do ensino primário. Entretanto, o que ele quis ressaltar foi a importância do trabalho de inspeção como garantia do bom funcionamento do ensino. E isso como argumento que reforçaria o encaminhamento que fez ao Congresso Legislativo Mineiro da Lei de número 281 de 1899, que criava o cargo de inspetor extraordinário, como forma de tornar efetiva a obrigatoriedade do ensino. Pelo menos no período da República, é a primeira vez que a gente vai ter um inspetor profissional. Uma vez que os inspetores, eles eram os promotores, os juízes, tá? E nesse momento agora, em 1899, nós vamos ter, de fato, um inspetor nomeado especificamente para essa atividade da inspeção escolar. Para o presidente, a inspeção extraordinária das escolas primárias seria confiada a cidadãos idôneos, de conhecida competência sobre o assunto e que poderia vir a produzir os seus benéficos resultados. Perscrutando indiciariamente as mensagens, o diagnóstico indicava as providências que deveriam ser tomadas. Pelo menos é o que se esperava. Assim, à semelhança de seus antecessores, o presidente Silviano Brandão, de posse do diagnóstico e considerando a instituição da inspeção extraordinária, propôs, então, na sua reforma, o seguinte: dela, no caso, referindo-se à inspeção, se depreende a indeclinável necessidade que há de ser reformada a instrução primária no Estado, devendo na reforma figurar as seguintes ideias: simplificação e uniformização do ensino primário, tornando-o prático e exequível, supressão das cadeiras rurais, extinção da classe dos professores provisórios, delimitação orçamentária do número de cadeiras que devem ser providas e custeadas, proibição taxativa aos professores que ocuparem a sua atividade com outras atividades estranhas à sua profissão e incompatíveis com as funções pedagógicas. Então, aí pensando aí num professor sendo somente o professor, sem estar dividindo a atividade de professor com uma outra atividade. Ainda que feita a reforma, alguns anos depois, em 1903, o então presidente Francisco Salles avaliou e diagnosticou as condições do ensino primário naquele período nos seguintes termos: infelizmente, não se podem considerar boas as condições do ensino primário em nosso Estado, e sinto mais constrangimento em confessar-vos esta verdade, geralmente reconhecida, quando é lastimável o sacrifício enorme que o Estado faz, quase
em pura perda com esse importante ramo do serviço público. Essa avaliação do presidente pode ser considerada como reveladora do estado decadente da instrução pública, que não consistia no único problema vivenciado pelo Estado naquele momento. A prática da avaliação e o diagnóstico da instrução pública e os esforços em reformá-la permitem o entendimento de que o modelo estratégico também muda, como que perdido no seu sucesso, como diz Michel de Certeau. Permitem também perceber a crença das autoridades na escola, nessa insistente diagnose e proposição de reforma, como instrumento de inclusão do indivíduo na sociedade, em especial aí na sociedade republicana. Essa tônica dos discursos dos presidentes do Estado pode ser confirmada na segunda mensagem que o mesmo presidente já citado, Francisco Salles, enviou ao Congresso Mineiro no ano de 1904. Nela, reafirmou a necessidade da reforma do ensino público primário, no que ele vai chamar de moldes aconselhados. E quando ele faz referência ao ensino primário nos moldes aconselhados, ele está pensando no relatório do Estevão de Oliveira. Como aconselhou o Estevão de Oliveira no seu relatório, principalmente após a sua visita ao Rio e a São Paulo. Argumentando que a sua importância, então, da reforma do ensino, se dava pelo influxo direto que o ensino exercia na formação da sociedade mineira. Para tanto, uma boa reforma do ensino deveria contemplar a constituição de um bom professorado, a fiscalização real da escola, o fornecimento de prédios que reunissem as necessárias condições higiênicas, o mobiliário escolar conveniente e a obrigatoriedade do ensino. Então, são pontos recorrentes nas mensagens dos presidentes, quando eles vão diagnosticar a realidade da escola e propor uma determinada reforma para resolver esses problemas. Essa afirmação do presidente Francisco Salles, depois de 10 anos de reforma, principalmente 10 anos de reforma em relação à reforma proposta por Afonso Pena em 1892, indicava a insistência na mudança da instrução como possibilidade de reformar a sociedade e produzir a República. A proposição de reforma de Francisco Salles, baseada nos 5 elementos citados acima, desencadeou a reforma de 1906, realizada no governo do presidente João Pinheiro. A proposta de Francisco Salles foi produzida a partir da leitura que fez do relatório do inspetor Estevão de Oliveira, que apresentou aí em 1902, como eu já mencionei. O que se pode inferir na proposição do governo de Minas é que a escolarização do povo, trabalhador em particular, evidencia-se no discurso de uma reforma que vê no Estado o detentor do controle dos saberes escolares, principalmente com a projeção da criação de um sistema escolar racionalizador, que, por um lado, propõe a fundação de uma nova organização do ensino primário, tendo nos grupos escolares o espaço convergente das escolas que se mantinham isoladas, dispersas aos olhos do Estado, e, por outro, o controle do professor, de maneira que ele ficasse reduzido ao mero instrumento do plano estatal, com vista à formação dos futuros trabalhadores, cidadãos da República. E terminando, como vimos, na evidência dos discursos dos presidentes, presentes nas várias reformas da instrução primária,
alguns marcos identitários convergiram para a produção de projetos de educação escolar. A constituição de um bom professorado, a fiscalização real da escola, o fornecimento de prédios que reunissem as necessárias condições higiênicas, o mobiliário escolar conveniente, o método de ensinar e a obrigatoriedade do ensino. Nesses discursos, aprendemos alguns aspectos dessa produção, mas nem todos. Ainda assim, posso dizer que é perceptível os projetos que foram tomando corpo a cada governo, a cada reforma da República e da escola. Muito obrigado. Agradeço ao professor Irlen a conferência. Antes de dar início ao nosso debate, eu queria lembrar que aqueles que assinarem a lista de presença vão ter o seu certificado. Então, vamos abrir agora para o debate. Eu penso que talvez pudéssemos fazer 2 ou 3 perguntas por vez. Naquele microfone. Quem quiser, então, fazer perguntas, vem ao microfone, se identifica, por favor. Boa noite, Irlen, boa noite, Carla. Meu nome é Antônio Júlio, eu sou professor aqui na faculdade. E eu queria que você trabalhasse um pouco mais, é o que você fez aí, mas a questão do interesse político entre a questão da República e a questão da educação. Por que é tão forte, né, no discurso dos republicanos a questão da educação? Isso, queria que você desenvolvesse, isso é parte do projeto republicano, em que se encaixa no projeto republicano essa importância tão grande a questão da educação. E também, como você trabalhou muito com a questão do discurso dos políticos, e discurso de política já conhece, né? Entre a teoria e a prática, né? Há uma distância muito grande. Você falou que foi construindo, né? Mas se houve uma efetivação do discurso, e um dado até que eu não sei se você tem, mas, por exemplo, quando eles colocam que o professora, acho que era professora, né, Maria? Não sei. Não deveria ter uma outra profissão? Como que estava a questão da valorização profissional do salário dos professores? Mais alguém quer? Luciano? Boa noite, Irlen. Boa noite, Carla. Boa noite. Eu sou Luciano. E achei super interessante as questões que você colocou. Dizer dessa desgraçaiada aí, na verdade, não sei se é tão interessante. Mas eu queria que você falasse um pouco também na linha que o Antônio Júlio falou, que você falasse mais. Por exemplo, da continuidade. Quer dizer, esse nosso seminário está dentro de um seminário maior sobre formação de professores. E 2 questões que você colocou, que nós estávamos ali sentindo um certo mal-estar, né? Assim, como que nos discursos republicanos já estava muito posta a questão da responsabilidade dos professores. Quer dizer, como que se a educação não vai bem porque os professores não ensinam direito, etc, etc. Ou seja, há uma responsabilização muito grande dos professores. É impressionante a continuidade desse discurso, né? Quer dizer, ainda hoje, quando fala em reformar a escola, fala-se em formar os professores, porque os professores... E uma outra questão é a provisoriedade.
também não estava pensando o quanto que essa é uma prática que atravessa o século XX e até hoje o número de professores que não são concursados. E a outra questão é como a ideia reiterada da reforma. Quer dizer, cada presidente propôs uma reforma. Enfim, essa ideia da reforma também continua, como se reformar fosse uma coisa boa. A minha pergunta é, pegando esses três elementos, como isso atravessa o século XX e chega no século XXI, no seu ponto de vista, o que isso diz da República implantada? Um pouco na linha que o Antônio Júlio quer dizer. Não a República idealizada apenas, mas o que isso diz da República que somos? Quer dizer, por que essas questões continuam? O que isso tem a ver com o projeto republicano ou com os projetos que, de fato, foram implementados ao longo do século XX? Como o Luciano fez um tanto de pergunta, então o Irlen responde essas duas e depois a gente abre para novas perguntas. Então depois você esquece. Durante a minha fala, eu fiz referência que eu estaria tomando, né, as mensagens dos presidentes, mas a gente também teria outras opções, né? Por exemplo, atualmente eu estou trabalhando com os anais do Congresso Legislativo e tem sido uma experiência muito agradável, né, lidar com os anais, porque eles são reveladores, inclusive, dos vários discursos, né, que são produzidos pelos vários deputados e senadores em relação à questão da educação. Mas, especificamente sobre os discursos, né, dos presidentes, esses discursos eles não ocorriam isoladamente, né, quer dizer, não eram discursos de praça pública, eram discursos que estavam presentes nas mensagens que eles enviavam ao Congresso anualmente, em todo ano, tomando inclusive como referência os relatórios dos secretários. Eles elaboravam, né, um discurso, né, que se chamava mensagem, né, e eles encaminhavam essa mensagem aos congressistas. E essa mensagem era lida num determinado momento da sessão. Em geral, na abertura da sessão do ano, fazia essa leitura. E essas mensagens, inclusive, eram incluídas nos anais do Congresso, né? Então, não eram discursos fortuitos, eram discursos que tinham uma destinação que era, além de dar uma satisfação do que se fazia no governo ao Congresso Legislativo, também de fazer algumas reivindicações ao Congresso Legislativo. No caso específico, quando se refere à reforma do ensino, né, eles lidavam muito bem com a ideia, né, de fundamentar a necessidade da reforma, fazendo aí um diagnóstico da escola. Tá? Agora, ainda que esses discursos, né, como você disse, os discursos de políticos são complicados, mas ainda assim é possível a gente fazer uso de alguns instrumentos que permitem ler o discurso, tanto no seu aspecto intencional, quanto intencional presente no texto, quanto no aspecto falseado, né? Então, como historiadores, no nosso caso aqui, o nosso maior esforço é ler o que está dito, mas também o que não está dito, inclusive o que está interditado. Então, essa é o nosso desafio, é produzir esse tipo de leitura. E fazendo essa leitura em relação aos projetos de educação, o que a gente percebe, e isso vem, né, até a nossa realidade atual, é que o desejo de modificação a partir de uma determinada reforma tem uma relação direta com
o projeto, né, do próprio presidente e também do seu grupo, em relação não somente ao seu ponto de vista de administração do Estado, como também de concepção de sociedade, de concepção do político, né, de concepção de homem, de mulher e assim por diante. Portanto, os discursos são carregados, né? No seu caso, a gente poderia dizer que são carregados de ideologia, são carregados de intencionalidades, mas são discursos para produzir efeito. Não são discursos no vazio, são discursos para produzir efeito. E eu tomei aí na minha fala, pelo menos foi essa a minha intenção, em tentar retratar esses discursos que estão produzindo uma determinada realidade. São discursos que estão aí produzindo a República, são discursos que estão aí produzindo a escola. E produzindo a escola, em particular, principalmente nessa relação entre diagnóstico e reforma. Então, há, digamos assim, uma função pedagógica no discurso dos presidentes, né, presentes nessas mensagens por mim aqui retratado. Então, essa pode ser até uma fala geral, mas ela é mais explicativa, até mesmo pelo caráter de afirmação do referencial metodológico em relação à leitura dos discursos, em especial aí dos discursos dos presidentes. Ok? Bom, as questões postas pelo Luciano, eu acho que elas também estão bem relacionadas, mas com algumas especificidades, né? Por exemplo, essa ideia da república que somos. Lá na década de 30, nós vamos encontrar alguém que vai afirmar que a república era uma república inconclusa, né? Talvez até a gente pudesse fazer essa mesma afirmação, né? De que a nossa república é uma república inconclusa. Mas eu, pelo menos nesse período que eu estou trabalhando, eu me afino mais com a ideia de uma república plural, né? Não de uma república singular, mas de uma república plural. Porque ainda que a proclamação da república, ela é muito diversa no ponto de vista daquelas pessoas que vão produzir a república. É por isso que, durante a minha fala, eu mencionei que a república foi proclamada. Mas agora, o que fazer? É tornar a república governo. E não existiam muitas certezas em relação a isso, não. Uma questão, por exemplo, que eu acho bastante interessante, é que em 2 anos de república em Minas Gerais, nós tivemos aproximadamente 6 presidentes. Um período muito curto, o que inclusive levava a uma certa descontinuidade. Não, o presidente ficava 2 meses, a ideia, por exemplo, de composição dos quadros, tanto o quadro nacional quanto o quadro local, levava a certa modificação. Então, o Cesário Alvim assume, né, no início a presidência, mas de repente ele é convocado para assumir um ministério. Então ele deixa a presidência, assume o João Pinheiro e vai o Cesário lá para o ministério. Então você tem, né, pelo menos no período inicial, muita descontinuidade em relação à efetivação do governo. E vai demorar bastante tempo, né? Essa efetivação ela vai demorar. Então, a própria ideia da educação, eu trabalhei com esses 10 anos, a gente poderia até afirmar que a reforma de 1907, ela é a que melhor representa um projeto de educação republicana. Tá?
se a gente, inclusive, perceber os diagnósticos que foram feitos e as proposições para a superação das dificuldades. Então, quando chega na reforma de 1906, pelo menos no âmbito da lei, nós vamos encontrar essas questões contempladas. Mas é claro que nós vamos ter dificuldade. E a própria ideia de grupo escolar também é uma ideia que também vai ser produzida ao longo do tempo. Né? No nosso caso aqui, referindo-se à República produzindo projetos de educação, nós pegamos somente um aspecto aí dessa produção mais no âmbito da administração pública, mas nós poderíamos também trabalhar essa ideia da produção da educação em outros pontos de vista, como, por exemplo, dos pontos de vista dos professores, dos alunos. Né? Então, quer dizer, daria para a gente até entender um pouco melhor como que os projetos vão estar sendo construídos. Então, a república que somos, né, não é de uma república única, é de uma república plural. Né? E os documentos que eu tenho trabalhado me ajudam a compreender essa ideia de que nós, em Minas Gerais, em particular, nós temos várias repúblicas, expressas em diversas posições, né, políticas, ideológicas. Um exemplo dessa pluralidade vai ser a discussão da nossa Constituição Mineira. Uma das dificuldades que nós vamos encontrar na discussão da Constituição Mineira de 1891 vai ser exatamente a diversificação regional de Minas Gerais. Então, os representantes das várias regiões mineiras, eles vão estar, né, presentes na discussão da Constituição, buscando atender os interesses das suas regiões. Então, nós vamos ter questões, por exemplo, de poderes da municipalidade. Nós vamos ter mais de um ano de discussão sobre municipalidade em função de divergências políticas, né, por parte aí dos representantes regionais do Estado. Então, eu até gosto bastante dessa ideia de ver essa república, não uma república única, mas uma república plural. Com relação à responsabilidade do professor, né, também, eu acho que o Luciano mencionou, um pouco presente também na questão do Antônio Júlio, essa atribuição aos professores, atribuir aos professores o fracasso da escola. Né? Isso é recorrente. Né? Se a gente estender, inclusive, um pouco mais o nosso tempo, um tempo que eu tenho uma maior proximidade, até 1920, por exemplo, os problemas da escola, né, vão estar sendo atribuídos aos professores. Né? Por problemas de diversas naturezas. Uma discussão que eu faço no livro, que a Carla mencionou, sobre lá o professor Torrezão, né, em Ituiutaba. Até em 1918, a escola tem lá um problema de infrequência. O diretor, então, coloca a culpa da infrequência no professor Torrezão. E dá uma polêmica enorme. Quer dizer, os alunos não vão à escola. Como o professor tinha uma escola particular, o diretor, então, fez uma denúncia dizendo que o professor Torrezão levava para a sua escola os professores do grupo. Isso deu um problema muito interessante. Quer dizer, então, essa responsabilização do professorado. Né? Agora, particularmente falando do professorado nesse recorte temporal até 1906, nós temos algumas questões que eu acho que elas podem ser mencionadas. Por exemplo, a reforma de 1892, ela explicita, né, uma vontade de ter no quadro docente professores normalistas. Uma vontade. Mas uma vontade geradora, inclusive, na Assembleia, quando se discutiu, né, essa Lei 41, que vai dividir posições. Porque a ideia era se ter
em várias regiões, uma escola normal que pudesse formar os normalistas. Tinham dois problemas. Primeiro, se você formasse muitos normalistas, você não ia ter espaço para todos eles. Ok? E segundo, ao formar muitos normalistas, você teria, né, que ter muitos professores trabalhando, ora na escola, ora em outro emprego. Em geral, o outro emprego pagava melhor. Então, o professor dedicava muito mais ao outro emprego do que propriamente a docência. A saída foi ter o professor provisório. Quer dizer, e não estabelecer propriamente como exigência, como aconteceu em 1906, né, que a opção preferencial foi pelo normalista, mas então de ter também, além do professor efetivo, o professor normalista. Ocorre que o professor normalista, ele era contratado por um determinado período, substituindo um professor licenciado. Só que o professor não voltava. Ele não voltava, então o provisório ia ficando. Só que depois de um determinado tempo, salvo engano 3 anos, esse professor provisório era efetivado. Então você chega lá em 1906 com um quadro de professores provisórios enorme. O que fazer com esses professores? Tá? Então, a reforma de 1906, ela é audaciosa em relação ao estabelecimento do professor normalista. Né? Então, você tem lá, na lei, a opção pela professora normalista, mais especificamente. Ok. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Eu tenho. Eu fiquei pensando aqui, é impressionante, né? Dá a sensação de que no Brasil tudo está sempre por se fazer. Parece que a gente tem que sempre começar, né? Mas, ter paciência. Você foi falando, Luciano, o professor Antônio perguntaram, e eu fiquei me lembrando da fala de um viajante francês, que eu esqueci qual deles, que teve aqui no Brasil, pouco depois da independência, em 1822, em que ele dizia que havia um país chamado Brasil, mas que não havia brasileiros. E a tarefa dessa elite ao longo do século XIX era criar brasileiros. E aí me veio a ideia, tanto dos Estados Unidos, quanto da Argentina, quanto do Brasil. Os Estados Unidos, no final do XIX, vai ser tomado muito como modelo de um país que difundiu a instrução básica, a instrução primária, pela sua população. Ora, os Estados Unidos era um país que recebeu um número enorme de imigrantes. Na América, é o país que recebeu o maior número de imigrantes. Não é à toa que os filmes todos mostram o tal do fazer América. A escola ali, ela era a condição dessa homogeneização cultural, condição de nação, condição de se constituir uma nação. E aí eu fiquei pensando, quer dizer, na Argentina a gente tem uma situação diferente, você tem um número enorme de imigrantes ali também, mas num país muito menor, daí esse caráter meio europeu, né? No Brasil, é o terceiro país a receber número de imigrantes, mas ele lida ao longo do século XIX, quer dizer, não existe Brasil, mas não existe brasileiro. Além da heterogeneidade, do tamanho do território, da heterogeneidade da população, ainda existia o problema da escravidão, que tinha uns que não estavam aí nem na fila para ser brasileiro. Então, com a República, o que se tem é um país heterogêneo, uma população heterogênea, ex-escravos, brancos, livres, pobres e imigrantes, filhos de imigrantes. Então, quando a gente fica pensando em escola, reformar a escola, professor, material, mas quem é o aluno dessa escola? Então, e aí eu fico pensando que esse peso da educação no projeto dos republicanos também ele tem a ver com essa questão de uma necessidade de homogeneizar uma população para você ter uma identidade nacional, a ideia da criação de uma identidade. Mas o que eu fiquei me perguntando é
o que existe nesses discursos a respeito disso. Porque é comum, inclusive, na fala dos políticos, aparecer o povo. E por trás do termo o povo, né, o que se diz? E aí cabe a nós ler, né, para quem que é essa escola que eles estão reformando? Né, E se mais alguém tiver alguma questão para colocar, bom, Anselmo, depois Marcelane. Você não? Ah, tá bom. Estava só me ajudando ali. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Anselmo, sou do Cefet. E uma pergunta que eu tenho que fazer para o Irlen é o seguinte: ele falou que os políticos foram a São Paulo, né, e trouxeram de lá algumas ideias. Né? E aí eu estava pensando comigo ali, como que foi a apropriação da escola mineira, né, desse modelo paulista, sendo que a realidade era muito diferente. Né? Em São Paulo via-se a crescente, não sei se crescente ou ainda recém-nascida burguesia paulista, né, vinda da exportação cafeeira, e Minas numa realidade completamente diferente. Né? Eu queria saber, então, como é que foi o impacto dessa apropriação, se houve alguma apropriação e se essa apropriação, como foi? Mais alguma pergunta? Vamos lá, Irlen. Com você. A ideia é mais quem é o sujeito, né? Esse sujeito, né? Sim, sim. Sim. A instrução primária, a partir da reforma de 1892, ela coloca a instrução primária no lugar de educação popular. O termo é utilizado, né? Quer dizer, vamos pensar na educação do povo. Tá? Trabalhando a escola primária, né? Pensa-se em trabalhar o povo. Né? Agora, quem é esse povo? Né? Agora, eu não né, pelo menos nesse estudo que eu fiz com o objetivo dessa fala, eu não me liguei assim especificamente, né, se era o ex-escravo, o imigrante, né, branco livre. Né? A preocupação de instruir, e é até bom a gente mencionar que a opção, eu falo e não problematizo, durante a minha fala eu não problematizei, que a opção é instruir. A opção, inclusive, não é educar propriamente. A reforma de 41, na Assembleia, faz uma discussão muito legal sobre a opção de educar e a opção de instruir. O Melo Franco, que é um senador, né, ele vai fazer essa problematização defendendo a ideia de educar o povo. E nós vamos ter senadores que vão fazer a opção de instruir o povo. E a diferenciação que eles fazem entre educar e instruir é muito interessante. Tomam, por exemplo, educar como algo amplo, que inclui a moral, a civilidade, e o instruir como aqueles elementos, né, básicos da aprendizagem que a escola deve oferecer: ler, contar e escrever. Então, o educar passa, inclusive, né, a ser atribuído à família. Esse é o papel da família. Tem um deputado que chega a dizer, não me recordo o seu nome, ele chega a dizer o seguinte: educar é papel da família, e a escola não pode ocupar esse lugar da família. A escola tem que instruir. Claro que você vai ter o Melo Franco, que vai dizer que se a escola somente instruir, por exemplo, instruir o menor de rua,
ela vai dar ao menor de rua condições mais elaboradas de ser marginal. Ok? Então, quer dizer, essa é uma questão que aparece. Agora, o que a gente percebe é que o interesse é de instruir, quer dizer, é de dar à criança aqueles elementos escolares, elementos básicos da escola, de forma que aquela criança possa se incluir na vida social, no trabalho, né, no emprego. Inclusive, essa preocupação de instrução básica, a defesa da instrução básica, ela é feita a partir da própria crítica que se fazia à formação que levava somente a pessoa, né, a formação escolar que levava a pessoa a ingressar na carreira pública. Mas não levava a pessoa, e o Mendes Pimentel, por exemplo, é ótimo nessa discussão, não levava a pessoa a ser um profissional da arte e ofícios. Tá? Então, quer dizer, o instruir, ele capacita para a vida do trabalho, tá? Mas o educar abrange, por exemplo, a formação do cidadão republicano. Então, essa problemática entre educar e instruir, ela está bastante presente, né? E esse sujeito, eu tendo a pensar que esse sujeito da instrução primária é o sujeito pobre, que nesse caso pode ser, então, o ex-escravo, o branco livre pobre, talvez o imigrante, né? O filho de imigrante, talvez, né? Mas você tem imigrantes operários, né? Poderiam ser os filhos dos imigrantes operários, mas você tem um grande contingente também de imigrantes técnicos, que não são operários, né? Ok, Carla? Ok? Sobre a apropriação da escola paulista, né, por Minas. Aliás, você usou até uma palavra que eu gosto muito dela. Porque o que se usa, né, no geral, é cópia ou modelo, né? Quer dizer, copiar o modelo paulista, né? E assim, às vezes, escuta isso aí. Mas a apropriação, ela é ótima. Principalmente se a gente pensar na apropriação a partir das referências do Sertor, né? Entendendo aí que quando alguém apropria, não apropria do mesmo jeito que o outro, apropria de maneira diversa, né? E eu penso que a nossa apropriação se deu dessa maneira, né? Nós apropriamos, né, do modelo paulista, apropriamos dele, mas apropriamos dentro dessa possibilidade de fazer diferente, né? Mas eu cito mais alguma coisa. Como é que se deu essa apropriação, né? Em 1902, me ajuda, Carla, nesse tempo do Estevão, em 1901, né? Primeiro semestre de 1901, né? Ele apresenta o relatório dele em 1902, não é isso? Tá. Em 1901, ele é comissionado, eu acredito que por Silviano Brandão, se foi no primeiro semestre, foi Silviano Brandão, comissionado para ir a São Paulo, visitar as experiências de São Paulo e as experiências do Rio de Janeiro. Ele foi, passou um tempo, não sei com certeza quanto tempo ele ficou, pouco tempo, né? Mas, sobretudo, ele fez um relatório espetacular. E esse relatório do Estevão de Oliveira, ele teve uma importância muito grande, que no período em que o Francisco Salles assumiu, né, que foi agosto de 1902, assumiu o governo, ele recebeu esse relatório, encaminhou esse relatório para o secretário Delfim Moreira, que, por sua vez, solicitou do Conselho Superior uma apreciação ao relatório, para, a partir da apreciação àquele relatório, ele pudesse, então, encaminhar uma proposição de reforma do ensino. Isso em 1902. Tá? Isso vai acontecer. Aliás, a
a reforma, ela começa em 1903, não em 1902. Ela começa em junho de 1903. E o interessante é que, dia 7 de junho de 1903, o Melo Viana entra com o processo de reforma da escola e alguns dias depois, uma semana depois aproximadamente, chega o resultado da comissão, né, nomeada lá pelo Delfim Moreira, com a proposta de reforma do ensino, que vai dar uma discussão legal, porque a comissão de instrução, ela resolve pegar esse material e apresentar um outro projeto de reforma. Mas, só para explicitar, a reforma apresentada pelo Melo Franco, ela é muito interessante porque ela é um retorno à reforma de 41, à Lei 41 de 1892. Ele queria resgatar, porque inclusive ele é um dos autores da reforma de 1892. Ele queria resgatar, fazendo algumas modificações. Isso antes de chegar àquela reforma proposta a partir da leitura do relatório do Estevão de Oliveira. E como entra, então, você tem um embate. Aí tem uma proposta de substitutivo, tem uma proposta de retirar a reforma anterior, o projeto anterior, encaminhamento do novo projeto, e acaba entrando num acordo, né, e fazendo um substitutivo que também contemplasse as propostas do Delfim Moreira a partir do relatório do Estevão de Oliveira. Isso vai em 1903, 1904, 1905, 1906, né? De fato que a reforma ela é aprovada alguns dias antes da posse, né, do João Pinheiro na presidência do Estado de Minas Gerais. Então, resumindo, né, é de fato uma apropriação, mas uma apropriação aí a partir do que concebe aí o Michel de Certeau sobre a apropriação. Há uma apropriação, mas de forma diversificada. Mais alguma questão? Por favor. Muito boa noite. Boa noite. Meu nome é Roberto, formei no Cefet em eletrônica e sou aluno de física dessa universidade, né? Eu gostaria de saber, voltando um pouco, né, para as questões atuais, tendo em vista que nós estamos falando a respeito dos republicanos, né, dos projetos políticos, eu gostaria de saber como isso foi aplicado, como foi sintetizado e quais são os interesses políticos atuais, de acordo com essas novas mudanças que nós podemos observar. Por exemplo, a absorção do ensino plural no Brasil, a questão também da banalização do ensino superior, né? Quais são os reflexos disso na sociedade, qual foi o objetivo do governo ao implementar tais medidas, né? Esse é um dos aspectos que eu gostaria de abordar. E o segundo é que existe um físico, né, chamado Richard Feynman, que ele esteve no Brasil, passou um tempo aqui e em algumas aulas, né, ele observou que o brasileiro sabia tudo a respeito da física, mas não sabia aplicar aqueles conhecimentos. Então, né, em uma reportagem que eu vi da Veja, ele fala que os brasileiros são eruditas, mas não inteligentes. Então, ele observou que aqui nós formamos pessoas eruditas, cheias de conhecimento, mas que não sabem efetivamente aplicar aquilo. E eu acredito que isso pode ser expandido para as demais áreas de ensino, né? E eu temo também que essas medidas de ensino plural, banalização do ensino superior, venham a reforçar essa ideia, né? Que seria justamente aumentar essa erudição, ou nem isso, e não efetivamente trabalhar o que seria o ideal, né? Pessoas inteligentes. Então, eu queria saber quais foram as medidas adotadas, né, e quais os reflexos, perspectivas, um contexto mais atual. Obrigada. Mais alguma questão?
bom, retorno aqui para levantar mais uma questão aqui. Ô, Irley, quando você fala na República, eu queria insistir na questão de qual República que eles estavam falando, né? Porque o projeto republicano é tão amplo, né? Tem tantas vertentes, né? E qual que era essa vertente republicana? Nós temos republicanos projetos bastante populares, né? na República, né? Em cima do conceito de república, como temos também bastante elitizado, né? Excludentes. Então, qual a república que estava sendo falada? Acho que vou começar pela sua questão, né? O José Murilo de Carvalho, esse livro Pontos e Bordados, tem um capítulo desse livro dele que ele aborda de forma muito interessante essas ideias republicanas, né? No meu texto, por exemplo, eu cheguei a mencionar algumas influências da República Norte-Americana, né, quer dizer, dessa influência, ainda que muito rapidamente, e também da República Francesa. Mas o Zé Murilo de Carvalho, ao falar, por exemplo, da liberdade, que é uma questão básica da República, ele vai mencionar duas liberdades, para, inclusive, falar da República. Ele vai falar da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos. Quer dizer, como forma de pensar, né? Ele vai, por exemplo, associar a liberdade dos antigos aos liberais e associar a liberdade dos modernos aos positivistas. Então, a gente poderia, por exemplo, como tratamos aí de uma república plural, nós temos aí uma reunião de posturas diferenciadas para pensar a república, né, com tendências liberais e positivistas. Então, essa é a república. Não é uma república única. É uma república pensada à luz de referências demarcadas, né, posições demarcadas. Então, quando você tem aí um liberal na presidência, por certo, ele vai tender a propor um projeto de educação fundamentado numa educação liberal. Da mesma forma, os positivistas. Como nós tratamos de presidentes diferenciados, nós poderíamos, por exemplo, distinguir, né, quem foi o Francisco Salles, né, quem foi o Afonso Pena. É claro que nós pegamos aqui os três, a gente poderia dizer que os três eram liberais, né? Eram liberais, conservadores, né? Os dois primeiros, principalmente, o Afonso Pena e o Silviano Brandão, eles se tornaram republicanos, porque eles eram monarquistas. Ok? Liberais. Então você tem digamos assim, essa origem, né, ideológica ou intencional colada aí nesses intelectuais que nós mencionamos, tá? A questão do Roberto, ela é uma questão muito difícil, né? Principalmente pelo fato de eu não me debruçar, né, em termos de investimento, de pesquisa sobre a atualidade, né? Eu vou trazer novamente aí o Michel dissertou, colocando que o meu objeto tem sido pesquisar os mortos, né? Então, falar dos vivos, né, já fica bem mais complicado. Eu posso dar algumas opiniões, né? Por exemplo, né, anteriormente eu havia dito aqui que eu ainda penso ainda numa república inconclusa, né? Mas penso também de alguns desdobramentos interessantes, como, por exemplo, em relação à forma de organização da escola. Então, uma escola que nasce lá no século XIX, na própria Lei 41, quando se faz
já a opção pelo chamado método intuitivo, tá? Esse método que aparece lá como uma opção, né, de trabalhar o ensino de forma mais prática, né, através da observação, ele se torna algo bastante significativo e se desdobra, né, ao ponto de nós chegarmos à nossa realidade e sentirmos, né, essa opção metodológica presente, né, como decorrência aí de uma opção feita num determinado momento. A ideia, por exemplo, de organização dos grupos escolares, principalmente de uma organização seriada, prevaleceu durante muito tempo. Agora, mais recentemente, com essa discussão de ciclo, é que tentou desmobilizar um pouco a forma de seriação. Mas a opção de seriação aparece na reforma de 1906. A opção de organização do grupo escolar, por intermédio da seriação, prevalece aí ao longo do tempo. E olha que essa cultura ficou tão sedimentada que aqueles mesmos que trabalham com a organização de ciclo não esquecem da seriação. Às vezes até confundem. Mais alguma questão? Desculpe, eu estava longe. Boa noite, meu nome é Ângela, eu sou aluna da Faculdade de Letras. Eu queria aproveitar o gancho que você, como estudioso, né, histórico, do começo do século, final do século passado, e personagem atuante no cenário da educação de hoje, a única coisa que eu queria perguntar, uma opinião que nem precisa ser pessoal, pode ser profissional, sobre a educação atual. Já passou por tantas reformas, tantas críticas, a visão é otimista, na sua opinião, que não precisa ser pessoal, é uma visão otimista ou não? Mais alguém? Mais alguma questão para a gente apertar o Irlen? Temos muitos avanços, né? Acho que temos muitos avanços interessantes, né? A educação é uma realidade no nosso momento. O problema que se vivenciava lá no final do século XIX, em relação ao distanciamento entre o número de crianças existentes no Estado e o número de crianças frequentando escola, era um distanciamento enorme. O Carvalho Brito, que era secretário do Interior de Justiça no governo de João Pinheiro, ele chega a estimar que em Minas Gerais se tinha próximo de 800 mil crianças em idade escolar. Isso, um diagnóstico que ele faz em 1907. E ele dizia que somente 5% dessas crianças estavam na escola. Quer dizer, 5% estavam na escola somente. Quer dizer, em relação à nossa realidade atual hoje, a proporção se inverte, né? Nós temos hoje mais de 95% das crianças em idade escolar na escola. Então, em relação à questão do acesso escolar, falando especificamente de ensino primário, que hoje a gente não chama mais de ensino primário, de ensino fundamental, mas pelo menos as crianças que vão estar aí de 1ª a 4ª, nós temos um percentual muito alto. Então, a gente não pode dizer que o acesso à escola primária, deixa eu falar primária, a escola primária, seja o nosso problema. Esse não é mais o nosso problema. Nós podemos falar que nós temos problema de permanência. Mas o acesso é uma questão que a gente pode considerar, se não resolvida,
pelo menos quase totalmente resolvida. Então, quer dizer, há um avanço, né? Agora, aqueles problemas em relação aos professores prevalecem, né? Os nossos professores continuam sendo mal pagos. Isso não conseguimos avançar. E olha que nós estamos hoje assim, nós temos instrumentos que eu nem sei se estão tão fortes assim, mas até pouco tempo, instrumentos fortes, né, de greve, de parar e tal, né, os direitos, né, a liberdade, né, estão bem mais ampliados, e, entretanto, ainda é um problema essa questão da valorização do profissional professor, principalmente o professor do ensino fundamental. Então, não, quer dizer, nós temos avanços, sim, mas também temos muitos problemas, né? Mas eu sou otimista em relação à nossa educação. Eu sou otimista em relação à educação. Temos problema na nossa educação, mas eu consigo perceber que temos mais avanços do que retrocessos. Mais algum? Acreditar nisso, inclusive. Se não, você vai para casa. Mais alguma questão? Se não, eu agradeço ao professor Irlen a conferência e o debate, a interlocução. Eu lembro os presentes que amanhã tem mais formação de professores para a educação básica, começa às 8 da manhã, vai até às 21h30, tem uma maratona pela frente. Lembro do programa de rádio, dia 4 de setembro, que inicia às 20 horas, o programa de rádio do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. Convido a todos também para estar aqui novamente no dia 27 de setembro, para a conferência do professor Marcos Freita, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, certo? São Paulo. Discutindo agora um pouquinho mais para frente os intelectuais e a educação, mas já nas décadas de 50 e 60. Muito obrigada, boa noite para todos e até 27.